E aí, galera, tudo bem? Eu sou Eric Sakaki, estudante de medicina do primeiro semestre da Universidade Estadual de Feira de Santana, e eu queria falar que eu acertei mais do que Pedro Assad no Enem, 2 anos seguidos. Eu fiz 163 acertos no ano passado e esse ano agora eu fiz 164 acertos. Então, basicamente, galera, esse vídeo aqui é para falar minhas perspectivas, análise sobre a TRI, o que tá mudando em relação à prova, como é que a gente faz da melhor maneira. A gente vai entrar em alguns tópicos específicos, analisar cada área da prova. Então esse vídeo aqui vai ser muito importante para você que quer saber se foi bem no Enem, se a TRI ela vai valorizar, se ela não vai valorizar, o que vai acontecer aí com sua nota. Então eu vou explicar vários pontos importantes, falar um pouco da redação também que mudou, o modelo de questões. Então acompanha aí que vai ser muito legal, beleza? Bom, galera, a primeira coisa que eu queria falar é que essa análise da TRI, ela é muito subjetiva, porque, por exemplo, ano passado, o que foi que aconteceu? A galera, por exemplo, sentiu uma prova que foi mais difícil, mas na teoria o número de acertos aumentou em geral. Quando a gente olha para as planilhas do professor Predrão, né, que ele coleta nos formulários, a gente observou notas muito maiores do que em relação a 2023. Então isso acabou impactando também a TRI. Então a gente não pode fazer previsões com certeza isso aqui que vai acontecer, porque não funciona assim. Então, na minha opinião, o que foi que aconteceu? Em 2024, nós tivemos ali a prova de humanas e de linguagens bem tranquilas, né? Questões mais interpretativas, quase não teve assunto em história. A gente vai ter ali poucas questões extremamente complicadas, né, com análise de textos de poema, algo mais denso. Natureza, a galera sentiu muita diferença em 2024, né? Falou que a prova foi muito mais pesada, que é muito mais cálculo, assuntos diferenciados. Agora, em relação a 2025, né, no panorama geral, a prova ela se manteve constante. Não houveram grandes mudanças em relação à dificuldade. Houve mudanças no formato de cobrança, tá? Então, isso é interessante a gente até analisar para ver o que vai acontecer com essa TRI. E aí você me pergunta, pô, Eric, qual é a faixa de acertos que você acha que vai funcionar para medicina? Galera, isso é uma coisa muito subjetiva. Teve gente, por exemplo, que acertou 160 a mais e não obteve aprovação, e teve gente que acertou 155 e obteve aprovação. Então, esse aspecto aí desse limiar, ele depende de muitos fatores, sabe? Então, cada área vai ter aí sua TRI de maneira diferenciada, e agora a gente vai analisar um pouco como funcionou em cada área, beleza? Então vamos nessa. Mas em relação à prova de 2024 para 2025, na minha perspectiva, a dificuldade se manteve no mesmo nível, ali num 6 de 10 em relação a 2022 sendo 10, né? Porque a gente sabe que 2022 foi a prova mais difícil do Enem, tá? Então agora a gente vai passar para análise de linguagens. Bom, galera, vamos falar um pouco agora da área de linguagens da prova do Enem 2025, em que, basicamente, minha perspectiva foi que ela se manteve no padrão dos anos anteriores, apesar de ter coisas inovadoras, como aquela questão, né, gigantesca de um texto só, em que a gente vai ter que as questões de inglês, basicamente, a gente teve questões de nível fácil. Essas questões aqui, com certeza, elas vão valer muito mais na TRI, tá? Essa questão um, por exemplo, em relação a esse texto filosófico foi tranquila. Questão de imagem, a gente também teve essa de poema, mas nada fora do padrão. Tudo se manteve legal aqui. A gente vai ter, né, agora aquelas questões de 6 a 10, em que elas foram o motivo de desespero de muitas pessoas. Mas, na minha perspectiva, eu achei uma coisa legal, eu achei uma inovação positiva, porque, poxa, a gente tem sempre as mesmas questões, os mesmos modelos de questões de interpretação, já estava ficando chato e repetitivo. Então, eu gosto desse modelo de questão, eu acho mais fácil até de fazer, em que você para, lê atentamente, filtra as informações principais e resolve as questões. Eu, por exemplo, não tive dificuldade, não tive erros nessa parte. Em relação, galera, ao resto da prova, o que eu achei? Eu achei uma prova com assuntos relevantes, gostei de muitas dinâmicas que eles trouxeram. Teve uma questão de Fernando Pessoa, por exemplo, que eu achei interessante. Vou mostrar aqui as questões que eu errei também, né? Eu errei 4 questões em que
Eu achei que as questões que eu errei foram mais vacilo mesmo, tá? Eu errei essa aqui, ó. Cadê ela? Foi essa 30 eu errei. Errei de vacilo mesmo, questão de falta de atenção, é uma questão básica de contexto, né? Então, basicamente, essa questão vai me prejudicar na TRI. Mas em relação no panorama geral da prova, eu gostei. Achei que a galera vai manter o mesmo número de acertos. Eu acho que a TRI vai vir baixa também. Minha perspectiva é que 40 acertos não vai chegar em 700, vai beirar ali os 700, 690, assim como no ano passado. Então, em linguagens, no Enem de 2025, eu não vi muitas diferenças para a prova de 2024, tá? Então, se a sua preocupação era essa, bom, eu estou esperando uma TRI péssima para linguagens, tranquilo? Além disso, outra questão que eu errei foi essa aqui, essa 38 eu errei, ridícula também. Vou ser prejudicado na TRI, porque ela era uma questão simples, né? Eu vacilei, deixei ela para o final, classifiquei ela como média e deixei ela para o final. Foi uma falta de organização minha mesmo. Falha, normal, acontece também. E eu errei mais duas que agora eu passei o olho aqui e não vi, mas eu vou trazer sim para vocês. Mas o panorama geral da prova é exatamente esse, beleza? Então vamos analisar a prova de humanas também e a de matemática e natureza. Bom, galera, na prova de linguagens, né, eu tinha acertado 41 questões, mostrei quais foram que eu errei, também as análises principais que eu fiz. Agora a gente vai analisar a prova de humanas. Bom, galera, basicamente a prova de humanas foi a que mais mudou de 2024 para 2025. A gente vai ter que o INEP, ele cobrou muito mais questões conteudistas, a gente teve uma prova muito mais elaborada, muito mais difícil, em que, na minha opinião, isso é interessante demais, porque os alunos que estão no alto nível, que têm conteúdo, que têm conhecimento, eles só vão ser distinguidos a partir do conteúdo. Então, na prova do ano passado, a gente percebeu muitas questões de história que não tinham conteúdo, e isso acabou descendo o nível da prova. Já nessa aqui, a gente percebeu altamente conteúdos cobrados, tá? A gente veio ali com questões de história bem difíceis. Então, na minha opinião, a prova foi bem mais elaborada. Tanto que o número de acertos da galera diminuiu. Então eu espero uma valorização da TRI aqui. Eu acho que para você atingir aqui 700, se você fizer 37 acertos, 38 acertos, você vai bater sim. Eu errei 5 questões. Eu vou mostrar aqui para vocês quais foram. Essa 57 aqui, eu errei. Eu achei ela complicada assim de entender a interpretação, algo mais interpretativo, né? Não foi conteudista a questão, mas eu achei bem difícil essa parte de ação justa. É um assunto de filosofia, tá? Então eu tive dificuldade. Em relação a questões de geografia, eu senti uma diminuição naquela tendência ali de aparecimento de questões de geografia física. Achei que no ano passado eles cobraram mais. Mas também não vi muita diferença, tá? O História eu achei muito mais difícil, Geografia eu achei mais fácil. Agora, Filosofia e Sociologia eu achei extremamente mais elaborado. Cada vez mais eles estão pegando nesse assunto. E isso demonstra, galera, uma coisa muito importante, em que você não pode negligenciar matérias chatas. Eu mesmo, no meu terceiro ano, eu ia para todas as aulas de Filosofia, todas as aulas de Sociologia, deixava um horário na minha semana para estudar. Então, essa prova foi feita para muita gente cair na real, que não tem como negligenciar Sociologia e Filosofia. Então, basicamente, galera, minha análise sobre a prova de humanas foi essa. Agora a gente vai passar para a natureza. Bom, galera, agora a gente vai falar da prova de natureza. Na minha perspectiva, o que foi que aconteceu? A prova de 2024, ela veio um pouco mais carregada com questões de cálculo e também questões extremistas. Como assim, Eric, uma questão extremista? Com assuntos muito diferenciados. Por exemplo, a gente teve aquela lá de biorremediação com a imagem gigantesca. Teve questões de muita questão de elétrica, né, de eletrodinâmica, que não é o comum, não é o convencional no Enem. Então tiveram no ano passado questões mais elaboradas. Já nesse ano, o que eu percebi? Eu percebi uma maior facilidade nas questões, mas não é facilidade de ser questão interpretativa, não. O conteúdo foi abordado, agora eram questões muito mais diretas. Ou seja, a prova desse ano, querendo ou não, você levava muito menos tempo para fazer ela. Por quê? Porque eram questões ou você sabe ou você não sabe. E outra coisa, tiveram menos questões de cálculo. Então todos esses fatores que eu falei agora, eles vão influenciar na TRI. O que eu espero para a TRI de 2025? Eu espero que se mantenha no mesmo nível que de 2024
ou abaixa um pouco a questão de natureza, por ter sido uma prova mais direta. Porque querendo ou não, olha o que a gente nota aqui. A gente nota que essa questão 91, por exemplo, ela é extremamente rápida. Você só identifica qual é o tipo de reação e já marca o gabarito. Essa questão 91, a gente tem também essa questão 93, ó, olha as respostas como elas estão curtas. Aqui é questão de ecologia simples. Essa 94 aqui também, quando a gente observa, questão de saúde, em que traz um conteúdo bem simples que é só de identificar. Então foram muitas questões assim. Óbvio, tiveram questões complicadas, tanto que quantos acertos eu tive em natureza? Em natureza eu fiz 41 acertos também, errei muita besteira, tá? Vou mostrar aqui algumas questões que eu errei. Mas basicamente foi isso, galera. Então é uma prova que ela foi muito mais direta e conceitual. Muitas questões aqui, ó. Olha o formato que legal dessas questões aqui, ó. Elas não cobram cálculos, e cobram o quê? O conceito básico dos assuntos. Essa 101, essa 102. Então a gente vai manter esse padrão aqui. Então eu espero que para você bater um 750 ali na TRI, basicamente você vai ter que ter uns 37 acertos, 38 acertos, 39, por aí, 37 a 39, beleza? Enfim, agora eu vou mostrar aqui as questões que eu errei. Aqui a questão que eu errei foi... Essa eu errei aqui por vacilo, que eu não tinha entendido a questão da polaridade, errei por vacilo essa 124, vou ser prejudicado na TRI. Outra questão que eu errei também, essa aqui foi muito legal. Essa aqui é uma famosa questão que a gente fala que é padrão, tá? Então, eu vou até resolver com vocês depois várias questões para mostrar, mas basicamente essa aqui é um modelo do Enem já. Errei essa aqui também, ridícula, muito fácil de inorgânica, foi por causa da correria. Essa aqui foi uma questão de... Foi uma questão para mim de sacrifício, porque eu não tive tempo de terminar, beleza? Então, foi isso, essa aqui. Na verdade, não é que eu não tive tempo de terminar, eu consegui fazer todas as questões. Só que essa aqui eu me passei, realmente, lá na hora eu fui fazer rápido. E é isso, galera. Eu tive 41 acertos e 4 erros. Agora vamos analisar a prova de matemática. Bom, galera, em relação à prova de matemática, o que foi que eu achei? Eu achei que em 2024 tiveram muitas questões médias e fáceis e pouquíssimas difíceis. Tipo, tinha uma que era aquela do cilindro que você tinha que colocar ele em ordens e contar quantos cilindros tinham, que era difícil. Mas foram muito poucas questões difíceis e mais médias. Esse ano não. Esse ano ele diminuiu bastante o número de questões médias e colocou muitas questões fáceis e mais difíceis do que o normal. Então a gente teve questões, aquela função logarítmica vai ser zerada na TRI provavelmente. Essa daqui, ó, ela é uma questão que se você fizer do jeito certo, fica muito rápido. Mas se você tiver que contar, se demora muito. Então tiveram várias questões aqui com assuntos básicos. Essa aqui é a questão padrão do Enem. Essa daqui de porcentagem, de probabilidade é padrão. Então tiveram várias questões que foram muito fáceis. Ou seja, ela foi uma prova de mais ou menos o quê? 30 questões fáceis, umas 10 médias e 5 difíceis. Isso não é o padrão do Enem. Qual é o padrão do Enem? 15, 15, seriam 25 fáceis, umas 17, 18 médias e 3 difíceis. Essa prova teve mais difíceis do que o normal. Então o que eu espero para TRI de matemática? Eu espero um aumento legal, tá? Eu espero um aumento. Eu acho que para você bater 900 vai ser uns 38 acertos ali, um pouco melhor que a TRI de 2024. E eu em matemática eu fiz 43 acertos. Quais foram as questões que eu errei? Eu errei essa aqui da função de log, que eu nem tentei fazer, só chutei, porque realmente era uma questão que não valia a pena eu perder meu tempo, gigantesca. E a outra questão que eu errei foi uma de prova de combinatória, em que essa questão de combinatória eu também tinha esquecido como é que eu fazia. Foi essa aqui, ó, que é aquela questão que você faz com as barras, com as varetas. Aí você coloca aqui e vai alternando as varetas. Mas eu tinha esquecido a resolução. Mas é isso, galera. Essa aqui foi a análise da prova de matemática. Bom, galera, então é extremamente importante a gente fazer essas análises da prova, justamente para entender o que está acontecendo com ela e o que vai futuramente ser formulado, porque já anunciaram, por exemplo, como fazer questões com inteligência artificial, né? A probabilidade da TRI é algo que é imprevisível, apesar de eu já ter dado minhas considerações no vídeo, é algo que eu realmente tenho um pé atrás, porque ano passado, por exemplo, eu achei que a TRI de natureza ia ser maior do que foi. Esse ano, por exemplo, eu já fiz minhas apostas, mas não é totalmente certo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você quiser saber como acertar mais que Pedro Assad 2 anos seguidos no Enem, vem com a XP Desempenho fazer
parte desse grande time. Tamo junto, galera!